gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 5 bichos que eu tenho muita vontade de ter. Vamos lá? O meu primeiro bicho, que é assim, minha paixão, eu sempre quis ter esse bicho, é o macaco. Eu sempre quis ter um macaco e eu lembro que quando a gente comprou a Magali, inclusive, a gente tinha ido no Pet de Exóticos pra ver um macaco. Eu sempre quis ter um macaco, eu sempre achei um macaco muito fofo e eu ainda quero ter um macaco. Porém, eu não quero ter um macaco hoje, com a idade que eu tenho, com a vida que eu tenho. Por quê? O macaco, ele é um animal que ele precisa ser adestrado. Ele precisa que você esteja sempre com ele. Se você não adestra o seu macaco, depois ninguém mais entra na sua casa. Toda vez que alguém chegar, você vai ter que prender o macaco. Toda vez que você sair e voltar, você vai perceber a agressividade do seu macaco. Isso foram coisas que eu fui vendo de pessoas. Inclusive, eu lembro que eu assisti, quando eu tava pesquisando sobre macaco, eu já tava maior, e eu tava querendo muito macaco, tava doida por um macaco. Eu vi um cara que deu uma entrevista falando sobre como era lindo a vida dele com um macaco e não sei o quê. E aí eu mandei um e-mail pra esse cara. E aí o cara me disse, não tenha. Eu peguei o meu macaco e entreguei num centro de... num setas, né? Nesses centros que recebem animais silvestres. Parecia a coisa mais linda, que ele amava o macaco, que era lindo. E o cara abandonou o macaco, né? Ele entregou pra um lugar porque ele falou que o macaco dele começou a ficar muito agressivo. E isso é comum. Por que é comum o macaco ficar agressivo? Quando ele entra na fase da maturidade sexual dele, ele fica um pouco mais agressivo. E você tem que ter conhecimento pra ter um animal desse, sabe? Você não pode simplesmente pegar o animal e ficar com ele. E eu não tenho esse conhecimento hoje, eu não tenho esse tempo para ter esse conhecimento hoje, eu não tenho essa disponibilidade para ter esse animal hoje, entendeu? Para ter esse gasto de tempo, de dinheiro com o adestrador, de tempo aprendendo sobre ter um macaco. Então, por esse motivo, pelo bem do macaco, eu não teria um macaco hoje. Porque eu acho que eu não tenho essa maturidade, essa capacidade de ter um macaco. Que eu saiba, pelo IBAMA, é permitido você ter o macaco prego e o sagui. Eu já tenho a minha macaquinha, ó. Tá todo mundo falando que meu cachorro tá parecendo um macaquinho porque ela ficou com a carinha pelada. Porque ela pegou uma alergiazinha de pele, caiu os pelinhos do rosto dela. Mas já tá sarando, viu? É alergiazinha normal. Um sagui custa em média de 3 a 5 mil reais. E eles vivem 20 anos, um macaco. O que também mais me preocupa em ter um macaco é que o sagui, principalmente, né? Eu não pesquisei muito sobre o prego, porque eu não tenho interesse, eu tenho interesse em ter um sagui. E o sagui, ele não pode com o vírus da herpes, né? A herpes é uma doença humana. E se você tiver alguém com esse vírus aflorado e que tiver contato com o seu macaco, ele pode morrer assim de um dia pro outro por causa disso. Então ele é muito frágil a essa doença. Então eu morro de medo de ter um macaquinho e, sei lá, sem perceber alguém com herpes chegar, encostar nele e o bichinho falecer. E eu tenho muito medo de não conseguir dar a atenção suficiente que ele precisa e os tratos corretos, sabe? Então, por isso eu não tenho macaco hoje, mas eu quero muito ter e um dia eu vou estudar bastante sobre isso e vou ter um macaquinho. O segundo animal que, sim, eu sou doida por esse animal. Eu morro de medo dele, mas eu sou doida, é um cavalo. Eu acho o cavalo um animal lindíssimo, mas eu morro de medo. Morro de medo. Se eu vejo um cavalo na rua, eu atravesso a calçada pra passar. Eu morro de medo dele. Na minha cidade tem uma cavalaria que é tradicional. Todo ano eu vou assistir a cavalaria, eu acho lindo, eu adoro assistir a cavalaria. Não só por ser tradicional, pela tradição da família, que todo mundo vai assistir, porque eu gosto mesmo de assistir a cavalaria, mas eu morro de medo. Nossa, os cavalos chegam pra perto da gente e eu já fico desesperada, eu morro de medo. Porque desde pequenininha, ninguém na minha família tinha contato com cavalo, a gente ia assistir essa cavalaria e ficava todo mundo, cuidado, 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 cuidado. Pode te dar um coice, você pode morrer. E aí você vai criando esse medo. Então eu morro de medo de cavalo, mas eu acho o cavalo um bicho, assim, esplêndido, maravilhoso. Eu acho que a ligação que o cavalo tem com o dono é a coisa mais linda. E eu tenho muita vontade de ter um cavalo. Pelo que eu pesquisei, o cavalo vive em média de 20 a 30 anos. Descobri também que cavalo é um animal de rotina. E, infelizmente, atualmente eu não tenho
essa rotina pra estar cuidando de um cavalo. Aí o que acontece? Você acaba tendo que deixar em um aras. E eu também não tenho espaço, né? Não posso deixar o cavalo no estacionamento do prédio, nem dentro do apartamento. Então, não tem como eu ter um cavalo hoje. Acho que se eu tivesse uma chácara, assim, eu ia querer ter um cavalo, eu ia querer investir nisso. O cavalo em si não é tão caro, mas pra você manter um cavalo é caro. Se você não tem um local que ele vai ficar e que você vai todo dia, como ele é um animal de rotina, todo dia você vai ter que ir lá e tratar dele, despender um tempo nisso, você vai ter que deixar num aras, e aí o aras tem um custo pro cavalo ficar lá, tirando o custo de veterinário e vários custos que um cavalo engloba, que qualquer animal engloba, mas o cavalo, por ser um animal grande, eu tenho a impressão de que o custo é um pouco mais alto, entendeu? Não sei explicar. Eu teria que fazer aula de equitação. Eu acho lindo andar a cavalo, eu quero muito fazer a aula, mesmo sem ter um cavalo. Eu tô até pesquisando sobre isso. Mas eu acho lindo, lindo, lindo. É um bicho que eu tenho muita vontade de ter e que eu acho que, sabe, esses filmes das pessoas que têm cavalo, eu acho a coisa mais linda. Então, eu queria muito ter um cavalo. O terceiro animal que eu quero muito ter, né, continuando nessa coisa de fazenda, é um mini porco. Sério, os porcos são animais muito fofinhos. E a gente já tem até um nome pro nosso mini porco. Quando a gente tiver um mini porco, vai chamar Bacon, né? Tem que ser. Clássico, né? Muito clássico esse nome. E eu adoro o mini porco, eu acho que eles são muito fofos. E eu leio bastante sobre o mini porco e eu percebo que as pessoas não fazem ideia de que um mini porco nada mais é do que um porco normal, só que com a metade do tamanho e, tipo, muito menos peso, sabe? A questão principal do mini porco não é nem tanto o tamanho, porque parece que um porco, em média, tem 80 centímetros e o mini porco chega a 40. Mas um porco normal chega a 500 quilos. E o mini porco, ele chega a, no máximo, se você cuidar bem, né? Ele chega no máximo a 30 quilos. Lógico que quanto mais comida você der, ele vai continuar engordando. Mas se você cuidar dele do jeito certinho, o peso certo dele ter 30 quilos. Se você cuidar certo, tiver... O porco, ele tem tendência a engordar e ele tem tendência ao sedentarismo. Então você tem que estar sempre fazendo exercício. Por isso que você não pode ter um mini porco num apartamento, porque ele não vai ter espaço suficiente para ele se exercitar. É legal você sempre estar exercitando ele, e ele é um bicho muito ativo, tipo um cachorro, sabe? Ele brinca, você consegue ensinar comandos pra ele, você consegue ensinar ele a fazer xixi e cocô no lugar certo. O porco é um animal muito inteligente. Um mini porco custa, em média, R$1.500. E eles são muito pequenininhos, que nem um filhote de cachorro quando você pega. Eles são muito pequenininhos e depois eles ficam maiores. Então, realmente, fica tipo um cachorro de médio ao grande porte. Não, um cachorro de médio porte, tipo um beagle gordo, sabe? Ele fica tipo um beagle gordo. Mais ou menos assim. Uma comparação que eu pensei na minha cabeça agora. E eles custam em média R$1.500, como eu já tinha dito, e eles vivem em média 18 anos. Então, é um animal que vive tipo um cachorro, vai. Então, é um bichinho que eu acho muito fofo, que eu queria muito ter. Não seria um animal específico que eu queria ter, então eu vou falar alguns animais específicos, mas eu queria muito ter mais aves. Aves em geral. Tem algumas aves que eu não teria de jeito nenhum, e eu vou falar isso em outro vídeo, mas algumas aves que com certeza eu teria. Por exemplo, pato. É um bicho que eu morro de medo, mas eu acho um bicho lindíssimo. Então, eu teria pato se eu tivesse uma chácara, assim, uma fazenda. Eu morro de medo de galinha também, eu tenho horror de galinha, mas eu teria galinha. Elas nunca me fizeram nada, tá, gente? É um medo, assim, por ter medo só. Mas eu teria galinha, eu acho galinha um bicho muito legal, muito magnífico. Eu acho que se eu pegasse desde pintinho e fosse criando, talvez eu não tivesse medo, meus filhos crescessem com esses bichos, eu acho muito legal. Mas se eu tivesse um espaço grande, eu não teria isso em casa. Peru, eu acho muito legal, peru. Aquele outro que, o pavão, eu acho muito legal. Esses bichos eu teria se eu tivesse um espaço grande, uma chácara, assim, eu teria esses bichos assim. Outras aves que eu teria, mas eu também queria ter um espaço grande, arara, por exemplo. Eu acho a arara um bicho magnífico. Eu queria ter todos os tipos de araras. Eu acho todas as araras lindas. São bichos muito inteligentes. Nossa, eu acho um bicho magnífico.
Só que é um bicho que eu não teria coragem de ter pra criar preso. Arara você tem que ter pra criar solto, pra você fazer voo livre, pra você levar com você onde você for, pra você ir num parque, levar sua arara e deixar ela voar e pegar depois, levar ela pra sua casa, você poder abrir a sua janela e deixar ela voar e voltar. E hoje, como a mesma coisa do macaco, hoje eu não tenho esse conhecimento necessário, nem o interesse e tempo necessário pra treinar uma arara. Também não tenho o dinheiro necessário pra ter uma arara. Se eu não me engano, uma arara é em torno de 5 mil reais. Se eu não me engano, de 5 a 10 mil reais consegue uma arara, mas eu acho que é em torno de 5 mil. Se você vai no criador é mais barato, inclusive. Mas eu não tenho esse tempo pra poder ficar criando, pra poder ensinar a minha arara, o voo livre. Eu não tenho a maturidade pra fazer isso. Eu não sei se eu teria coragem de... eu teria muito medo de perder. Eu sei que isso faz parte do processo dela algumas vezes se perder, mas eu não sei se eu teria maturidade pra isso, coração suficiente pra isso. Então por isso hoje eu não tenho arara e talvez eu nunca tenha uma arara por esse motivo. Mas eu acho a arara um bicho magnífico, maravilhoso, mas que você tem que criar livre, assim como os papagaios. A Magali, a gente ensinou ela a voar, ela voa. Eu queria ter um viveiro maior pra ela, infelizmente não temos. Mas o viveiro dela ali é grande, ela tem bastante espaço, ela brinca pela casa, ela voa, ela vai onde ela quiser. Só que eu não tenho coragem, que nem eu falei da arara, de abrir a janela assim, tirar a tela, vamos supor que não tivesse tela na minha casa, de abrir a janela e tipo, voa lá Magali, volta. Não tenho essa coragem. Eu sei que isso é treino, é ensinar, é paciência, mas eu não tenho coragem do voo livre. Eu morro de medo, eu morro de medo. Então eu gostaria muito de ter outros papagaios de outras raças. Tem tantos papagaios lindos, tem um de cabeça vermelha que é lindo, tem o do peito roxo, tem o verdadeiro que é super falante. Então se eu tivesse um espaço muito grande que eu pudesse montar um viveiro assim gigantesco, bem maior do que o meu apartamento, e bem alto, assim, que eles pudessem voar e ficar todos juntos, interagir ali, os papagaios. Eu queria ter um de cada um, sabe? Um casalzinho de cada e deixar ali só pra mim, pra ficar admirando, pra eu brincar com eles, pra preservar a espécie. Pra isso, sabe? Não, eu queria ter esses papagaios. Mas é um bicho que dá trabalho de cuidar. Muito trabalho. Eu teria, se eu tivesse uma chácara, dinheiro e tempo disponível pra isso. Teria, sei lá, o meu santuário das aves em casa, sabe? É uma coisa que eu teria vontade de fazer. Mas é um bicho muito difícil, assim, de você manter. É fácil, as pessoas falam que tem papagaio, é fácil você deixar sempre uma gaiolinha fechada, você vai lá uma vez por dia, fala com ele, você corta a asa e só deixa ele lá. Assim é fácil, mas se você cuida realmente, é caro a alimentação, a gente faz feira toda semana pra ela, ela come bastante, a maior parte desperdiçada, que ela só bica e destrói e joga tudo pro chão, mas alguma coisa ela acaba comendo. A ração que você tem que dar, os banhos, você tem todos os cuidados com o ambiente, não pode inventar muito nela, os treinos que a gente faz com ela, então a gente perde bastante tempo com ela. Não perde, vai, gente, a gente ganha tempo com a Magali. Não vou falar perde, porque a gente não perde. A gente ganha tempo com ela, né? Porque cada tempo que a gente passa com ela sempre é maravilhoso. Mesmo quando ela bica a gente e sai sangue. Enfim, eu queria ter muitos papagaios, mas infelizmente isso é uma coisa trabalhosa e que requer, assim, um dinheiro que a gente não tem, um tempo que a gente ainda não está disposto a doar para esse tipo de animal. Então, por isso, hoje a gente só tem a Magali. Eu tinha até vontade de ter mais um da mesma raça dela, para eles serem amiguinhos e um fazer companhia pro outro, mas é bem trabalhoso, é um bicho trabalhoso de ter, que não dá pra você ter um monte num apartamento, sabe? Não é justo com eles e não é justo com os vizinhos, porque eles fazem barulho. Então, é um bicho que eu tenho muita vontade de ter, então se Deus quiser, um dia ficarei rica e terei um santuário de aves, assim, na minha casa, numa fazenda enorme, só com bichos. É meu sonho, ter uma fazenda enorme com bichos. Vocês entenderam, né? Que eu sou a doida dos bichos. Agora, o último bicho, o quinto bicho, é um bicho que eu não tenho muita informação sobre ele. Que talvez a gente até não seja compatível,
né? Porque existe isso, gente. Não é só você ver um bicho e achar o bicho bonito. Você tem que ser compatível com o temperamento do bicho, com o jeito do bicho, pra saber se você pode ou não ter ele. Isso é pra bicho exótico, como também pra cachorro. Cada cachorro tem seu temperamento. Você não pode pegar um cachorro super agitado se o seu temperamento é ficar o dia inteiro deitado assistindo Netflix. Tem que pegar um cachorro que seja mais calmo, né? Então, esse bicho eu não tenho muita informação pra poder, tipo, falar pra vocês. Que é o nome desse bicho é Fennec, se eu não me engano. Chama Raposa do Saara. Ela é uma raposa pequenininha, orelhuda assim, e é a coisa mais fofa, gente. Ela é a coisinha mais fofa. É um bicho carnívoro. É uma raposa, então é um bicho selvagem e ela tem bastante energia. Você tem que ter espaço, você tem que ter tempo, mas é um bicho que é domesticável. Em alguns países eles são vendidos como animais domésticos, não é doméstico, né? Mas domesticáveis. E eles vivem bem com pessoas. Só que no Brasil, esse bicho ainda, até onde eu sei, tá? Ele não é autorizado pelo IBAMA. Não sei o valor dele, porque ele não vende aqui no Brasil. E outra coisa que eu sei sobre ele é que ele vive em média 15 anos, é mais ou menos o tempo de um cachorro. Então, esses são os animais que, assim, que eu queria muito ter, muito mesmo ter. E são animais que eu acho a coisa mais fofa, que eu sou apaixonada. E se Deus quiser, um dia eu vou ter. Assim, de todos eles, eu acho que o mais real pra eu queria muito ter, assim, hoje... Fez algum barulho? Acho que de todos esses vídeos, o mais real hoje que eu queria muito ter, que tá assim, mais recente, era um cavalo. Nem que o cavalo não fosse meu, mas eu quero fazer aula de equitação e, tipo, ter contato com o cavalo, sabe? Eu acho que é um animal muito legal. Então, e depois, quem sabe, um mini porco mais pra frente, quando eu tiver uma casa, não um apartamento. Então esses são os bichos, assim, que eu mais gosto, que eu sinto, assim, mais afinidade, que eu mais admiro, que eu tenho vontade de ter. Deixa aí nos comentários os animais que você gostaria de ter, que animais que você admira, que você tem vontade, e por que você queria ter eles. Se você tem algum em comum comigo, deixa aí também, escreve aí tudo nos comentários pra gente ir conversando, batendo um papo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com seus amigos também e até a próxima. Tchau!